separei uma coisa aqui que Deus tem falado bastante ao meu coração. E engraçado, eu vi falar sobre isso, que ontem eu estava na academia e eu encontrei um rapaz que mora no meu condomínio já há bastante tempo. Aonde eu moro, eu cheguei em 2004. 2004? 2004. Eu cheguei ali com 17 anos e eu estava no terceiro ano do ensino médio. E aí, quando eu cheguei nesse condomínio, comecei a conhecer as pessoas que moravam ali, né, os jovens, e tinham vários grupos, né, divididos. Tinha os grupos dos playboys, que ficavam de motinha, que não sei o quê, faziam as coisas. Eu era mais do grupo dos nerdzinhos, né, dos roqueiros, que eu gostava de rock na época. E aí, tem vários grupos espalhados. Esse menino que eu encontrei na academia, ele tinha 11 anos quando eu o conheci. Então, ele era bem mais novinho. E quando eu encontrei, eu comecei a falar com ele, assim, a gente falou, pô, você tem contato com fulano, com fulano? E ele foi falando de pessoas que eram dos meus grupos e eu nem lembrava. Eu falei, caraca, se tu não falasse isso, eu nunca ia lembrar do fulano. Ele, pô, e fulano que não sei o quê, olha, ele casou, olha, esse fulano agora é médico, que não sei o quê, ele foi falando de tudo. E aquela galera pequenininha, né, na minha época, hoje todo mundo médico, formado, pai, casado. E eu saí de lá e falei, caraca, que legal, né, relembrar esses tempos, porque eu também não tive muito tempo ali. Eu cheguei com 17, no terceiro ano. No ano seguinte, eu já fui para a faculdade toma o nosso tempo, né, que a gente também tem que começar a trabalhar. Então, eu parei de ficar naquele grupo e normalmente acontecia isso. Tanto que ele falou, pô, eu com 11 anos vivia com essa galera, cheguei aos 18, foi a mesma coisa. Eu também saí, eu vi muita gente saindo, porque começa com as responsabilidades, é super normal. E aí isso me fez também lembrar de um tempo mais atrás, da minha infância, das coisas que eu gostava de fazer, porque a palavra que Deus me deu para trazer para vocês hoje, o título é Reencontrando o Meu Tesouro. O meu tempo de infância era muito gostoso, porque não tinha muita tecnologia. Né, a maioria aqui, com certeza, viveu isso. Então, eu sei que vocês viveram coisas muito diferentes da minha também. Eu tenho 35 anos. Mas na minha infância, eu joguei muita bolinha de gude. Eu jogava peãozinho. O Ximenes jogou peão, o Ximenes? Jogou? Pô, peão é uma engenhosidade, né, para você fazer girar. Pô, delícia. Botava na mão, peão, pipa soltei demais. Cara, era muito gostoso. Eu fazia uma coisa que eu até falei para algumas pessoas e muita gente não fazia. Atrás do prédio que eu morava tinha terra. E aí eu pegava o meu chinelo e ficava tirando a areia assim, montando uma pista de corrida. Pegava a tampinha de garrafa, colocava vela e fazia corrida de tampinha. Alguém brincou com isso aqui? Gente, vocês não tiveram infância. Futebol de botão também tinha, mas corrida de tampinha era bom demais. Você dava 3 toquinhos, aí o outro dava 3 toquinhos, e quem chegasse no final... Vocês não tiveram infância, né? Estou brincando. Era muito gostoso esse tempo. E Deus me trouxe essa reflexão, e hoje a gente está vivendo um tempo muito diferente, né? Hoje um tempo... Eu separei 3 coisas aqui. Até as doenças lá atrás eram diferentes, não era? Hoje em dia a gente está vivendo uma época de doenças mais da alma do que do físico. Que também a doença da alma passa para o físico, né? Mas hoje a gente vive 3 grandes doenças que os médicos estão desesperados tentando tratar. Que é o excesso de passado, que eles dizem que é a depressão, o excesso de presente, que é o estresse, e o excesso de futuro, que é a ansiedade. Hoje a gente vê que muita gente é diagnosticada nesse sentido. Na nossa época, a gente era cachumba, era catapora, ninguém sabia o que era depressão. A gente ficava triste, mas a gente não tinha isso, né? E hoje a gente vive nessa época diferente. A gente também vive numa era diferente de tecnologia, né? Na minha época, eu lembro que isso é engraçado demais. Quando começaram a inventar o celular, né? Começaram a vender celular, era uma coisa cara pra caramba, né? E eu morava em São Gonçalo com os meus pais. E eu lembro que minha mãe, ela gostava
de comprar alguma coisinha. A gente estava crescendo na vida, a gente ainda era bem humildezinho. E aí ela olhava as coisas assim, pô, celular, eu queria tanto ter um celular, mas era caro, a gente não tinha nem carro. Eu lembro de uma vez que a gente entrou no ônibus, eu fui para o trabalho dos meus pais, também criança adorava ir para o trabalho do pai, né? Eu ia para o trabalho do meu pai e eu vi um cara no celular, no ônibus, e o pessoal, pô, esse cara está com celular e está no ônibus, que não era comum, né? O celular era tão caro que quem tinha eram pessoas que não andavam de ônibus. E aí o pessoal começou a rir do cara falando no telefone no ônibus. E eu lembro que minha mãe comprou um telefone de brinquedo e a gente fazia viagens assim para a praia, fazer alguma coisa, e ela usava o celular no carro só para mostrar que ela tinha um celular. Eu morri de rir, que era de brinquedo, não era de verdade, a gente não tinha dinheiro. Só que hoje, eu vi uma foto ontem de celulares antigos e celulares novos, e eles pintaram a tela de vermelho e falaram assim, ó, lugar da distração. E a tela era pequenininha e ela foi aumentando, a distração foi aumentando. O que eles queriam dizer que hoje a maioria das pessoas estão muito mais desatentas, né? Estão muito mais atentas no telefone do que nas próprias coisas que acontecem aí. É verdade ou não é? E também eu coloquei aqui que a gente está vivendo uma era meio confusa. Vocês concordam? Confusa em que sentido? Eu peguei uma frase de um escritor inglês chamado Gilbert Keith Chesterton, que nasceu em 1874. Ele era chamado de príncipe do paradoxo. Olha o que ele afirmou em 1936. Chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. A gente está vivendo isso, não está? Hoje eu vi um documentário de um rapaz que visitou uma aldeia, bem lá dentro do Amazonas mesmo, mas era visitada, não era perdida, né? Ele chegou, pegou um cara lá da tribo, sentou com ele e falou assim, olha, eu vou fazer uma pergunta para você hoje, essa pergunta que eu vou te fazer, as pessoas estão tendo muita dúvida de responder e eu queria que você respondesse para mim. Aí ele, não, tá, pode falar, era o cacique, né? Aí ele falou, o que é uma mulher? O cacique começou a rir. Falou, você está de brincadeira, né? Ele falou, não, o que é uma mulher para você? Falei, ué, mulher, ela não tem um órgão genital masculino, ela tem peito, ela menstrua, ela tem útero. Falou, mas que pergunta louca. E de fato, essa pergunta é uma pergunta simples, sim ou não? Só que hoje, quando você olha na era dessa confusão toda, você diz o que é uma mulher, tem gente que fala, eu não sei te dizer o que é. Vocês estão acompanhando? A gente não está vivendo esse tempo? É um tempo confuso. E aí o cara lá em 1936 falou, a gente vai viver uma época que a gente vai ter que provar que a grama é verde. Enfim, gente, por que isso acontece, essas mudanças? Ao longo da nossa vida, né, lembrando da minha infância, e a gente passa, né, por todas essas mudanças e a gente tenta se adaptar a todas as mudanças. Né? Eu não nasci na era do telefone, hoje o telefone é para mim um instrumento de trabalho importantíssimo, mas também não é uma coisa que eu domino muito. Meus pais, menos ainda. Né? Meus pais pegam um telefone novo, Eric, o que eu faço aqui? Como é que eu faço isso? O tempo todo tentando me chamando para fazer algumas coisas, e tem coisas que eu também, eu acho que eu não me atualizei ainda. Eu, na minha correria, né, tendo que produzir no mercado de trabalho, eu tenho que estar atualizado. Então, às vezes, meu pai me mostra alguma coisa e falei, isso aqui eu não estou atualizado ainda não. Eu, peraí, pai, eu olho lá no Google, aí eu consigo fazer. A gente tem que estar sempre se atualizando de cada era que a gente vive, sim ou não? E diante dessas mudanças, a gente acaba perdendo alguns tesouros ao meio do caminho. E aí eu separei um texto para vocês. Quem está com Bíblia aí? Tem gente que já está moderna lá, a Bíblia no telefone. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 15.
Lucas 15, Novo Testamento, um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 15. Quem não abriu diz misericórdia. Todo mundo já abriu? Quem abriu diz amém. Então tá. Lucas 15, versículo 8. Posso ler? Vou ler, hein? Diz aqui o subtítulo do texto: A parábola da moeda perdida. Deixa eu colocar na versão NVI aqui. Não sei qual versão que vocês têm, mas eu vou ler na NVI, tá? Versículo 8. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Quem não conhecia essa história? Tá. Essa história é uma parábola que Jesus contou. Lucas 15 é um capítulo da Bíblia que eu gosto muito. Tem histórias lindas. Lucas 15 já chegou em lugares que a Bíblia inteira ainda não chegou. Porque Jesus aqui conta histórias muito bonitas. O início do capítulo de Lucas 15 conta a história a parábola da ovelha perdida. Sabe, aquele pastor que deixa as 99 e vai buscar a ovelha? No meio tem essa parábola da dracma perdida, da moeda que foi perdida pela mulher. E depois tem a história do filho pródigo, daquele filho que pede herança para o pai, sai, gasta toda a herança, depois ele dá um estalo, ele falou: oh, meu Deus, eu tenho que voltar para a casa do pai, e volta. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Então essas histórias aqui já chegaram em lugares que a Bíblia inteira ainda não conseguiu chegar. E são histórias lindas, que trazem ensinamentos lindos. Mas olha que interessante. A história diferente da primeira história, que o pastor ele precisa sair de um lugar seguro para pegar a ovelha fora do lugar seguro. E a mesma coisa, o filho pródigo, ele sai de um lugar seguro e vai para fora. Aqui a gente fala de uma mulher que perdeu algo precioso dela dentro de casa. A moeda que ela perdeu dentro de casa. No texto você não vê que ela está falando assim: pô, será que eu deixei na casa da Vânia? Será que eu derrubei ela na feira? Não, ela fala que ela perdeu a moeda e a Bíblia diz que ela varre a casa até encontrar. O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu aprendi com esses dois textos? Diferente de algo que era precioso na primeira parábola, que saiu do lugar seguro, diferente da segunda, que também tinha um filho que saiu do lugar seguro, o que era precioso para a mulher estava dentro do lugar seguro. Existem coisas na nossa vida que são importantes e que saem da nossa vida. Deus deixa sair. Mas tem coisas que são preciosas e se perdem dentro de nós. Amém? Sabe aquele ânimo que você tinha de repente, vir para a igreja, de cuidar da sua saúde, do seu casamento, do seu relacionamento? Você sabe que está em algum lugar aqui dentro, mas você, meu Deus, eu não sei onde está. Eu sei que está em algum lugar, mas você não consegue encontrar. Existem coisas preciosas que estão aqui dentro e a gente não consegue encontrar. E aí eu lembrei de uma história que um amigo contou para mim uma vez. E é uma história muito engraçada. Ele tem 2 filhas. Eu lembro do nome da filha mais nova, de 3 anos, Alice. E ele estava contando que ele ia passar de férias, ele ia para uma casa de praia, ficar 30 dias fora, e pegou a família inteira, levou todo mundo. Aí, quando chega na casa, a filhinha de 3 anos chega para ele e fala assim: papai, eu estou muito preocupada. Pensa no que uma pessoa de 3 anos tem de preocupação para falar isso, né? Papai, eu estou muito preocupada. Ele falou: o que foi, minha filha?
Ele falou, os meus brinquedos. A gente saiu de casa e os meus brinquedos ficaram em casa sem ninguém. O que vai acontecer com os meus brinquedos? Alguém vai levar os meus brinquedos. Aí ele falou assim, calma, filho. A gente está aqui, mas Jesus está lá cuidando dos seus brinquedos. Aí ela, Jesus está cuidando dos meus brinquedos? Ele fica tranquila que Jesus está cuidando dos seus brinquedos. Beleza. No dia seguinte, volta ela. Fala, papai. Ele falou, o que foi, minha filha? Ele, Jesus não está mais lá em casa não, porque vovó estava falando com ele agora. Ele deixou meus brinquedos lá. Falou, não, filhinha, calma. Falou, Jesus está lá, ele consegue falar com a vovó e ainda consegue cuidar dos seus brinquedos ao mesmo tempo. Mas como é que ele faz isso? Ele, eu não sei, mas fica tranquila que ele está lá cuidando dos seus brinquedos. Aí ela, tá. E aí ele falava que às vezes ele estava fazendo alguma coisa, ela brincando, ela parava assim, olhava para ele. Jesus está lá, né? Ele está lá, fica tranquilo. E aí, acabados os 30 dias, eles perto de voltar para casa, a mãe dele, né, do pai da Alice, sabia que eles estavam voltando, a casa ficou fechada por 30 dias. O que uma mãe carinhosa normalmente faz? Vai lá para casa, faz uma faxina, deixa a casa toda limpinha, porque ficou empoeirada, né, 30 dias. E aí eles voltaram de viagem, a Alice sai do carro, sai correndo, entra em casa, eles estão tirando as malas do carro, e a Alice volta correndo e fala assim, papai, tu não sabe o que aconteceu? Aí ele, ai meu Deus, o que houve, filha? Ele, Jesus, além de cuidar dos meus brinquedos, ainda fez uma faxina em casa. Eu morro de rir quando ele conta essa história. E aí eu aprendo uma coisa também preciosa com essa história. Eu anotei alguns pontinhos aqui. Cadê? Primeiro ponto que eu aprendi com essa história, junto com a parábola que eu falei, que Jesus sempre cuida dos nossos tesouros. A Alice foi para uma casa, os tesouros dela eram os brinquedinhos dela. E aí ela ficou tranquila porque ela sabia que Jesus cuidava dos brinquedos dela. O segundo ponto, isso é importante. A Alice aprendeu que as mãos de Jesus podem alcançar aonde as nossas mãos não podem. Ela estava longe, ela ficou tranquila sabendo que Jesus estava cuidando dos brinquedos dela. E ela também sabia que, pela distância, ela não tinha o que fazer. E ela ficou tranquila sabendo que Jesus estava cuidando das preciosidades dela. Tem coisas que são muito preciosas para a gente tenta cuidar, a gente abraça. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, sim ou não? A gente quer fazer tudo, a gente quer tentar resolver tudo. E tem coisas que a gente não consegue. Tem coisas que só Jesus consegue abraçar. Sabe aquelas pessoas que você ama demais, que você quer cuidar, mas você não consegue, que está longe? Aquela pessoa que você ama de verdade, que dá vontade de guardar num potinho, botar no armário, fechar, não deixar sair de lá nunca mais. Então, às vezes a nossa mão não chega, mas Jesus chega nas nossas preciosidades. Amém? A dracma estava perdida, ela precisou afastar algumas coisas para chegar ali. Não é o que a Bíblia diz? Que ela varre a casa, tira os móveis do lugar. Então Jesus, a mão de Jesus chega onde a nossa não consegue chegar. E o terceiro ponto, a Bíblia diz que ela perde a dracma e que ela precisa varrer a casa, mexer nas coisas para encontrar. Jesus fez uma faxina para Alice. Para a gente encontrar algumas coisas preciosas na nossa vida, dentro de nós, a gente precisa fazer uma faxina. Mas vamos lá. Acho que a maioria aqui entende de faxina. Vou te dizer como é que uma faxina acontecer lá em casa. Minha avó mora em São Paulo. Minha avó agora está mais debilitada de movimento, mas eu lembro que quando eu era mais novo, minha avó ia lá para casa e a bendita, 5 horas da manhã, entrava no meu quarto já varrendo. E aí eu acordava assim, abria o olho e falava, minha avó já está varrendo aqui,
já deve estar tarde, né? Dormi pra caramba. Eu olhava no relógio 5 horas da manhã, eu falei, vó, 5 horas da manhã, pelo amor de Deus. Mas a faxina lá em casa, não sei na sua, mas a faxina lá em casa começava cedo. 6 horas da manhã, minha mãe já virava o sofá, tirava do lugar, as cadeiras estavam tudo em cima da mesa, a cortina saía do lugar, um terror. Eu acordava e falei, meu Deus, onde é que eu estou? Eu estou numa reserva aqui. O que aconteceu com a minha casa? Começava cedo. Minha mãe já levantava a gente da cama, vamos embora que eu tenho que fazer faxina, sai do quarto. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tinha que sair de casa. E a faxina durava o dia inteiro. 6 horas da manhã ela começava, 6 horas da tarde ela terminava, e quando ela terminava a faxina, era a mesma casa, mas não era a mesma casa, sim ou não? Depois de uma faxina, como é que fica a casa? Fica limpa, fica gostosa, fica, né, cheirosa. Era outra casa, era a mesma casa, mas era outra casa. Quem sabe fazer faxina, sabe abrir espaço também, sim ou não? Quem sabe fazer faxina, tira um móvel de um lugar, bota em outro e a casa fica mais espaçosa. É o que eu falei, é a mesma casa, mas não é. Você olha e fala, opa, mas tem tanta coisa diferente, tá cheiroso, tá bonito, quanto espaço, o que houve aqui? Quem sabe fazer faxina, tira a onda fazendo faxina, porque deixa o ambiente muito mais agradável. E Jesus, ele faz isso. Quando a gente permite Jesus fazer uma faxina, ele sabe fazer faxina. E ele tira tudo do lugar e bota num lugar mais agradável. Às vezes, no meio da faxina, sabe aquele quartinho da bagunça que você não quer mexer? Fala assim, eu mexo na casa inteira, mas deixa esse quartinho aqui que eu me entendo nessa bagunça. Todo mundo tem um quartinho da bagunça, sim ou não? E esse é o quartinho mais difícil da gente deixar Jesus fazer faxina. Eu tinha um problema lá em casa com a minha mãe. Meu quarto, eu não sou uma pessoa, eu sou extremamente organizado para o meu trabalho, mas o meu quarto, ele é uma zona. Misericórdia. E a minha mãe, ela, como acho que toda proprietária do seu lar, ela vai na sala, vê tudo bonitinho, vai no banheiro, está cheiroso, aí entra no meu quarto, está aquela zona. Ela, não vai ficar isso. E eu tinha um problema com ela, porque como eu falei para vocês, eu me entendo na minha bagunça. Então eu chego em casa, algumas coisas eu tiro do bolso, eu deixo em cima da minha prateleira, porque eu já sei que eu vou usar no dia seguinte, e aí o tênis eu deixo aqui do lado, que eu não sei o quê, papapá. Aí beleza, fui fazer alguma coisa, voltei, minha mãe arrumou meu quarto. Aí eu entro no meu quarto, mãe, cadê minha chave? Tá na gaveta. Aí eu vou lá e abro a gaveta. Cadê meu tênis? Ela botei lá fora. Eu falei, cadê? E eu tenho que ficar perguntando tudo. E às vezes o que me dá raiva é que eu perguntava, ela falava, não faço a menor ideia. Eu falei, mãe, mas estava aqui. Onde a senhora colocou? Ela, não sei, seu quarto estava uma bagunça, que é culpa tua. E eu ficava um tempão procurando o que eu tinha colocado no lugar que eu sabia que eu ia usar de novo, mas ela jogou no mar do esquecimento. E às vezes está até num lugar fácil de acessar, e vocês vão entender o que eu falo. Eu falo, mãe, cadê? Ela está em cima da estante. Eu falei, não está, eu estou olhando. Ela, se eu for aí e eu encontrar isso, eu falei, pode vir. E a gente se intimida, né? Mas a gente olha lá e fala, não tá, não é possível, cara, que vai aparecer do nada. Não tá, pode vir. Aí ela vem e faz, do nada, na mágica surge. Falei, não, isso aqui não é de Deus, não. Eu reclamava porque ela cuidava da minha bagunça. Mas depois que a bagunça estava arrumada, é mais agradável ou não é? Eu sempre resisti, mas é muito mais agradável quando aquele quarto bagunçado fica arrumado. E a gente tem um quartinho da bagunça que a gente às vezes não quer deixar Deus entrar. Ó, Deus, pode limpar a casa inteira, mas deixa esse quartinho aqui que eu me entendo. Sim ou não? Como eu não estou acostumado a pregar muito tempo, né? Eu não prego sempre, eu já estou chegando no fim. Qual é a conclusão de tudo que eu falei?
eu concluí aqui que Jesus revela um segredo nesse texto para a gente. E qual é o segredo? Olha o que diz no versículo 10. Perdão, no 9 primeiro. Quando ela encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Versículo 10 diz: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual é o segredo que Jesus deixa aqui para a gente? Todo pecador, ele precisa se arrepender. Sim ou não? Sim. A gente precisa encontrar Jesus. Mas aqui nesse texto, ele não está falando com uma pessoa perdida. Ele não está falando com uma pessoa que está fora de um lugar seguro. Ela está dentro da casa. Eu entendo que Deus está falando isso para nós que conhecemos Jesus. Porque você fala assim, não, mas eu já conheci Jesus, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas Jesus aqui diz que tem coisas que a gente precisa se arrepender. O segredo para que você reencontre os tesouros que você procura no seu coração, que você sabe que está em algum lugar, mas você ainda não encontrou, Jesus diz para você: preciso fazer uma faxina. Você precisa deixar o cuidar do seu quartinho, do seu quartinho da bagunça. Existem coisas que a gente precisa se arrepender, porque quando a gente se arrepende, a Bíblia diz: alegrem-se, eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E esse pecador não estava fora, ele estava dentro. Somos nós. E aí eu trago uma reflexão para você nessa manhã. O que Deus está falando com você nesse momento? O que Ele está mostrando para você que você precisa se arrepender? Qual é o tesouro que você perdeu, que você gostaria de resgatar no seu coração? Que você quer trazer isso, mas você sabe que tem alguma coisa que te impede. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.